Senhoras e senhores, hoje eu vou falar de um assunto um tanto quanto peculiar. Eu vou falar sobre o porquê o cristianismo é a crença mais odiada no mundo em que vivemos. E bom, hoje é muito comum ver atrocidades cometidas por crentes das igrejas evangélicas. E frequentemente sai alguma matéria nos jornais falando sobre crimes cometidos por pastores dessas igrejas. Não só das igrejas evangélicas, mas também da igreja católica e toda essa história. Por causa disso, muitos dizem que o cristianismo é baseado no ódio, na ignorância e violência. E por isso é uma crença constantemente desprezada pelas pessoas. Tudo isso acontece pois a Bíblia, a base do cristianismo, não é bem usada pelos crentes. Primeiro vamos entender o que é a Bíblia. Este conjunto de livros é o mais vendido e traduzido do mundo. Ele existe há mais de 5.000 anos, escrito por 40 homens em épocas diferentes, línguas diferentes, lugares diferentes, e mesmo assim toda a Bíblia fala sobre a mesma coisa. Assim, se tornando um livro importante, influente e poderoso, o que o torna perigoso. Imagine o seguinte cenário: você está em pé segurando uma Bíblia em frente a um grupo de pessoas que não tem um bom conhecimento bíblico. E você diz o seguinte: está escrito que todo aquele que não conhece a Deus deve ser tratado como perverso. Este grupo acredita no que você fala e saem às ruas. Quando encontram alguém que não conhece a Deus, dizem que a mesma é perversa. No entanto, o indivíduo apenas não conhece a palavra. Porém, os que facilmente acreditaram no que você disse começam a expulsar demônios da pessoa, mesmo que não tenha nenhum demônio nela. Com todo esse episódio, a pessoa se sente intimidada e obtém uma opinião errada sobre o cristianismo. Não só sobre o grupo de ignorantes, mas sobre toda a crença, pois a principal referência que ela tem sobre esta crença são aquelas pessoas que a maltrataram. Muitos líderes religiosos usam a Bíblia para manipular seus fiéis e ganhar dinheiro em cima disso, distorcendo as verdades bíblicas para o seu próprio benefício. Esta é a causa de tantos crentes não terem sabedoria na vida, pois são facilmente manipuláveis, assim como o povo brasileiro. A Bíblia, por ser um livro poderoso, pode gerar uma grande confusão no mundo. E foi o que aconteceu. Este livro foi motivo de brigas, guerras, debates, até hoje. Vemos toda a distorção que o ser humano fez com este acervo. Cada religião ou denominação é uma ideia diferente. Raramente se vê alguém preocupado com o que realmente as escrituras dizem, e surge uma diversidade de crentes, igrejas, músicas, doutrina e tudo que vemos no mundo gospel. A Bíblia é a verdade absoluta sobre a vida, e se essa verdade não for contada da maneira correta, esta se torna uma mentira, e nosso querido livro perde a moral e importância, pois as outras religiões são as que mais mantiveram as suas doutrinas, enquanto o cristianismo se perdeu ao longo dos tempos, o que já era comum desde a época de Jesus, em que os fariseus eram orgulhosos e usavam a religião para se aparecerem, pois naquela época crer em Deus era algo muito importante. Por causa da ganância do ser humano, algo que deveria ser sagrado, respeitado, virou motivo de chacota. Foi por causa do ser humano que Deus e a Bíblia não são mais levados a sério, e todas essas interpretações que as pessoas têm da Bíblia desenvolvem um alvoroço de ideias, sendo que só deveria haver uma ideia. Um Deus, uma verdade, a verdade absoluta. Algo que também é importante de pontuar é a maneira como os crentes pregam o evangelho, ou é de maneira bem agressiva, que acaba espantando os ateus na fé, ou de uma maneira fraca, que não convence bem as pessoas. Pois nessa pregação, que é muito popular entre os jovens na internet, os nossos evangelistas apresentam a vida com Jesus como um mar de rosas. Na maioria das vezes, pregações baseadas nos livros do Primeiro Testamento, que sem a interpretação do Segundo Testamento pode ser um grande perigo. Os inocentes que são convencidos por estes jovens provavelmente irão ter uma ilusão sobre Deus mais para frente, logo no momento da dificuldade e sofrimento, algo que ela não foi alertada no início. Na minha opinião, a melhor maneira para se pregar o evangelho é ensinar como o apóstolo Paulo e João Batista, pois eles e os outros apóstolos, incluindo Jesus, pregaram de forma direta sobre batismo de arrependimento,
pois isso é o suficiente que deve ser dito a um ateu, e não ficar fazendo promessas de que Deus fará grandes realizações, trazer prosperidade, que não é mentira, mas isso deve ser contado da maneira correta, para não haver confusões, para que as pessoas entendam que Deus não é nosso mordomo, mas o nosso rei, o todo-poderoso, leão da tribo de Judá, e merece nosso respeito, e de sorte, nós é que somos mordomos de Deus, e é nós que devemos seguir suas ordens de sabedoria e justiça. É corrente ver muitos jovens por aí na internet pregando apenas a ponta do iceberg sobre Deus, e não revelando o abismo profundo da vida cristã. Eles mostram que a fé é algo tranquilo e lindo, e é aí que vemos que Paulo tinha razão em dizer: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. E se você acha que o cristianismo é só mais uma religião, saiba que é totalmente diferente das outras, pois o cristianismo não é uma religião, mas uma verdade. Eu particularmente não digo que tem uma religião, mas um Deus. Para você que já acredita em Jesus, leia mais a Bíblia e leia com atenção, para não ser como palha que o vento dispersa.